Olá! Vamos falar um pouquinho sobre o contrato de comodato? O artigo 579 do Código Civil define o contrato de comodato como sendo um empréstimo de coisa não fungível. Traduzindo, comodato é um contrato de empréstimo e que recai sobre o bem infungível. Bem infungível é aquele que não pode ser substituído. São exemplos de bens infungíveis: um objeto que você recebeu a título de herança, um livro que não é mais publicado, não é mais editado, consequentemente não é mais vendido, uma obra de arte feita por um pintor que já veio a óbito. São exemplos de objetos infungíveis. Aqueles, novamente para relembrar, que não possuem substituição. Então, o comodato acontece quando alguém empresta esse objeto que não tem substituição para uma outra pessoa. E, consequentemente, para essa outra pessoa, o devedor, nasce a chamada obrigação de dar coisa certa. Ou seja, a obrigação primordial no comodato é a chamada obrigação de dar coisa certa na modalidade restituir. Haja visto o contrato ser de empréstimo e recair sobre o bem infungível. As partes do contrato de comodato são chamadas de comodante, credor, e comodatário, que é a parte devedora. Consequentemente, o comodante é a pessoa quem vai figurar no polo ativo e o comodatário é a pessoa quem vai figurar no polo passivo, é o devedor. É o chamado solvens, lá no direito das obrigações. O comodato gera obrigação de restituir para o comodatário e estabelece entre as partes um vínculo temporário, porque o contrato, como nós já dissemos, é um contrato de empréstimo. É um contrato temporalidade. A temporalidade é da essência do contrato de comodato. Exemplo de contrato de comodato. Recebi um anel de herança da minha avó. Ora, quando digo herança, significa que alguém veio a óbito. Então, eu recebi do espólio, da massa patrimonial, eu recebi de herança da minha avó um anel. Esse anel é um bem fungível. E optei por emprestar esse anel pelo prazo de 7 dias, uma semana, para uma amiga, para Carlinha. Eu, Kelly, sou chamada credora, sou acomodante. E a Carlinha, minha amiga, que recebeu o anel a título de empréstimo, é acomodatária, é a parte devedora. Fim do prazo que nós estipulamos, nesse exemplo, prazo de 7 dias. A Carlinha tem a obrigação de me restituir, de me devolver o objeto. Como em toda relação contratual, salvo alguma exceção, tal qual acontece no contrato de troca, nós observamos no comodato a questão da posse indireta e da posse direta. No direito das coisas, é considerado possuidor indireto todo proprietário, toda aquela pessoa que tem a propriedade, que é o dono de um objeto, que pode ser móvel, imóvel, fungível ou ainda infungível. E possuidor direto é a pessoa que temporariamente, a pessoa que de forma momentânea, de forma transitória, vai agir como se fosse dono daquele objeto. Consequentemente, vai ter uma responsabilidade na forma direta, conforme o prazo estipulado entre as partes envolvidas na relação contratual. Pois bem, o comodante sempre vai ser a parte credora. Entende a lei que o comodante é o proprietário ou pessoa que o represente. E o devedor comodatário é o possuidor direto. Findando a relação contratual de comodato, não havendo a renovação deste mesmo contrato, não havendo a devolução do objeto, no caso do bem imóvel, o comodante tem que ingressar com uma ação possessória denominada de reintegração de posse. Se não houver a devolução do bem infungível, e se esse bem for um bem móvel, se for móvel, o comodante vai ingressar com uma reintegração de posse que recebe o nome de ação de busca e apreensão. É muito importante relembrar que quando finda a relação contratual, se não houver a devolução do objeto, é cabível ao proprietário reivindicar o seu direito. Reivindicar a reintegração da sua posse, seja o bem móvel, imóvel, fungível ou infungível. Uma dica importante para o exame da OAB em relação ao contrato de comodato. É um contrato essencialmente gratuito. Significa que o comodante não pode, nem a título de simbologia, nem como um valor simbólico, de natureza simbólica, pode cobrar um nada, nem um tantinho, nem um tostãozinho do comodatário como condição para emprestar o objeto. Ou seja, se eu quero emprestar o meu bem fungível,
para alguém, eu não posso impor como condição para emprestar esse objeto algum valor, seja um valor considerável ou um valor simbólico. Caso haja cobrança desse valor como condição para o empréstimo, haverá descaracterização do chamado contrato de comodato. Alguns doutrinadores preferem mencionar que ocorrerá convolução do comodato em locação. Outros preferem dizer que o contrato vai tornar-se atípico ou inominado. É uma dica importante para o exame da ordem. Outra situação. Classificação geral dos contratos. É de suma importância que você compreenda essa classificação do contrato. O comodato é contrato principal. Existe por si só, é um contrato independente. É unilateral, gera responsabilidade apenas para o comodatário, o devedor. É contrato real. Tem que haver a entrega do objeto ao comodatário. Vamos imaginar que eu diga para você que eu vou te emprestar o meu livro, O Bem Infungível. Um livro infungível que eu tenho. Se eu não lhe entregar esse livro a título de empréstimo, como vai haver a caracterização, ou seja, celebração do contrato de comodato, não é mesmo? Então, o comodato também é um contrato real. Tem que haver a entrega do objeto. É um contrato essencialmente gratuito. É um contrato também chamado de fiduciário. Fiduciário porque é baseado na fidúcia. Fidúcia advém de confiança, princípio da boa-fé objetiva. Quando eu empresto um objeto e de forma gratuita, eu, comodante, tenho a confiança, acredito que você, comodatário, vai cuidar desse objeto como se fosse seu e que vai me devolver dentro do prazo que nós acordamos, ou seja, o prazo estabelecido na relação contratual. E é um contrato intuito personae também. Significa dizer que se eu, comodante, emprestei para você o bem infungível, exemplo, um imóvel, e disse para você, olha, estou emprestando para você, senhor fulano de tal. Significa que o senhor fulano de tal não vai poder emprestar ou alugar ou sublocar esse objeto da nossa relação contratual chamada comodato para uma terceira pessoa. Então, eu fiz o contrato de comodato com o senhor fulano de tal. Ele é o meu comodatário. Ele é quem vai responder por qualquer prejuízo em relação ao meu objeto diante da minha pessoa. Então, é um contrato intuito personae. Também é chamado contrato de uso. Quando eu empresto o objeto bem fungível, automaticamente o comodatário tem o direito de usar aquele objeto. Consequentemente, também tem o dever de cuidar, de zelar, de manter, de conservar. Inclusive, caso aconteça um fortuito ou força maior, se o comodatário tiver que optar por defender o bem do comodante e um objeto que lhe pertence, a lei diga, na possibilidade, defenda o objeto do comodatário, porque sua principal obrigação é a de restituir. Vale relembrar também, no comodato, a principal obrigação é de dar a coisa certa, restituir a coisa certa, o bem infungível. Em caso de ação indenizatória, nós temos que observar se o comodatário agiu com culpa ou sem culpa. Se o comodatário ocasionou prejuízo em relação ao objeto com culpa, nasce a chamada obrigação de indenizar. Caso não tenha havido culpa, a obrigação vai ficar resolvida para ambas as partes. O contrato de comodato pode ser feito verbalmente, mas nós aconselhamos que ele seja feito na forma escrita e na presença de testemunhas. Por quê? Caso haja aquela dorzinha de cabeça, fim do prazo contratual, não havendo a renovação do contrato e a devolução do objeto, você, comodante, você, parte credora, tem um instrumento em suas mãos para ingressar com a ação de reintegração de posse, para instruir a sua fundamentação na petição inicial. Fica a dica para o exame da OAB.